seja, o Cristo cósmico aparece também com outros nomes, mas antes dele se fazer homem na Terra. Isso tudo está disponível para o nosso conhecimento. Mas quem dentre nós vai estudar isso a fundo? Eu fui esforçado por outras circunstâncias. Mas estou dizendo para vocês que a quem interessar possa, por estranho que possa parecer, e eu falhei comigo e com amigos espirituais drasticamente nesse aspecto, porque eu nunca levei a sério isso. Eu nunca consegui aceitar, eu nunca levei a sério nessa vida, até uns anos atrás, a possibilidade daquele ser chamado Javé ter sido de fato o criador desse universo. Porque eu nunca havia compreendido como é que alguém que se comporta pior do que eu mesmo poderia ter criado um universo. Mas se comportar pior do que eu é naquilo que, como ser humano menor, eu posso pensar a respeito do assunto. Então, devido a esse preconceito de minha parte, e obviamente eu estou totalmente errado, mas isso me cegou a tal ponto, porque homem moderno, como eu me julgo, do século XXI, eu olhava para esses livretos, Bíblia, livro tibetano dos mortos, livro dos mortos dos egípcios, Popol Vuh, esses livros sagrados aí, Mahabharata, Ramayana. Eu olhava, como todo bom homem do tempo pós-moderno, cheio de preconceito e orgulho intelectual fajuto, eu dizia, não, isso aqui é distorcido, isso aqui é alguém... Né? Há distorções lá, sim, óbvio. Há de tudo, mas há também uma verdade terrível que está lá posta e que nós, homens e mulheres dessa geração humana que vem se sucedendo ao longo dos últimos 7.000 anos, fizemos tudo no campo da ignorância e hoje nada sabemos a respeito disso. Em 747 a.C., por exemplo, o imperador assírio babilônico Naboassar cismou de ser o imperador número 1 da história e mandou queimar literalmente todas as notícias que existiam antes dele. Só isso. O rapaz, querendo ser o número 1, esse negócio de número 1 é complicado, né? Nem número 1 na vida da pessoa amada a gente deveria pretender ser. Basta ser alguém na vida dela, a gente quer ser o number 1. Isso é complicado. Quanto mais você vem lidando com as questões políticas, quer ser o número 1, aí é que a coisa complica. Naboassar acabou com todas as notícias que existiam antes dele, no tempo em que ele viveu. Tudo que ele podia destruir sobre o passado, o rapaz destruiu, porque queria que a história começasse a partir dele. Em 212 a.C., o imperador chinês Qin Shi Huangdi, também, na sua megalomania de ser imortal e ser o number 1, mandou queimar as bibliotecas que existiam na China com notícias de mais de 20 séculos. Mandou queimar e destruir todas. A biblioteca de Nínive, que tinha absolutamente tudo sobre os sumérios acadianos, foi destruída em guerras. Mas isso tem as trevas envolvidas ou somente por loucura humana? Olha, a espiritualidade sempre fala que as trevas atuaram, mas as trevas somos nós. Apenas senhora, se a gente está do outro lado, e olha até aqui. Ou seja, são os mesmos atores cometendo a mesma cretinice, apenas mudando de traços faciais. É o mesmo espírito em encarnações diferentes, queimando biblioteca? Alguns sim, eram especialistas nisso. Lula aí? Você que está dizendo. Quando os espanhóis chegaram para se encontrar com os maias incas, quando os nossos amigos da Europa descobriram esse continente, os maias haviam herdado milhares de códices dos toltecas. Códices nós podemos entender como sendo a mesma coisa que exerce a função de livros. Aí chegaram aqui 2 frades espanhóis, Diego de Landa e outro menos conhecido. Aos rapazes, em nome da Inquisição Espanhola, olharam para aquela cultura terrível, cultura fantástica, milhares de informações na frente deles codificadas. Aí um olhou para o outro e disse: você está entendendo alguma coisa? Não estou entendendo nada, você também não. E se nós dois somos homens de Deus e não estamos entendendo nada, porque tudo que é escrito é coisa do demônio. Vamos acabar com tudo. E acabaram com tudo. Uma história de mais de 3.000 anos. 2 seres humanos. Tão bons ou tão complicados quanto qualquer um de nós. Dentro da cultura da época,
destruíram toda a cultura maia. Escaparam apenas 2 fragmentos de códices, que até hoje, toda essa que se fala dos maias é com base nessas 2 besteiras. Imagina se tivesse tudo. Enoque escreveu 360 livros, só tem fragmentos de 2 hoje. Então nós perdemos as notícias dessa verdade estranha de um ser que se apresentou como sendo Deus porque não tinha outra opção. E as poucas notícias que chegam até esses tempos pós-modernos são essas que nos permitem falar de Javé, de Brahma, que é a mesma figura, de Alalu, conforme o acadiano sumério, de Ama, conforme a mitologia dos Dogões, e outros tantos nomes que eu não vou falar aqui enchendo o saco de vocês, com coisas que vocês não vão gravar. Mas ela existe, ou seja, essa história está disponível. Então, só adianta nós, homens e mulheres desse tempo pós-modernos, falarmos disso sob a ótica judaico-cristã, que são os nomes que a gente conhece. Se a gente fosse falar em qualquer outra ótica, os nomes aqui soariam tão estranhos que a gente nem iria perceber o plano de fundo da história. Então vamos só atender o pedido de Lécio, situando um pouco aquilo que é do conhecimento dentro do contexto judaico-cristão. Salomão foi alguém que viveu 1000 anos antes de Jesus nascer, aproximadamente. E Salomão, 1000 anos antes, já dizia assim: ô Sofia, tu que estavas presente junto ao Criador deste universo, quando Ele o criou. Olha, Salomão, 1000 anos antes de Jesus, referia-se a uma entidade chamada Sofia. E naquele tempo, essa entidade Sofia era considerada como sendo a sabedoria encarnada. E essa entidade havia sido uma co-criadora desse universo, junto com o tal Deus Criador, chamado pelos judeus de Javé. Ou seja, era uma história bem conhecida. E que era tratada na época pelos homens e mulheres mais sérios. O cara era rei. E era, além de tudo, a cabeça mais privilegiada do tempo em que ele viveu, já que Salomão foi um dos homens mais sábios da história humana. Ou seja, não era qualquer Rogério, não. Era Salomão. Só que o assunto que era precioso para Salomão há 3.000 anos atrás, hoje virou ridículo, ninguém acredita nisso. Porque os tempos pós-modernos que nós vivemos nos condicionam a pensar que importante é, como Oscar Wilde falava, hoje em dia nós sabemos o preço de tudo e o valor de nada. Né? Então hoje a gente trata de um monte de coisas, mas o valor das coisas que nós tratamos nos servem para quê? Assentar tijolos todo dia? Se alguém bater no seu ombro e dizer: ei, o que fazes? O que é que você vai responder? Ah, eu acordei, fui trabalhar, almocei, trabalhei, jantei, vi TV, nem namorei que não deu tempo, fui dormir. Acordei, tomei café, ou seja, um assentar tijolos. Será que a vida é só isso, pessoal? Qual é o nosso drama? Nós perdemos a perspectiva da vida interior, nós só cuidamos da vida exterior, essa vida que nos obriga a agirmos sempre. E a vida interior. Então, em sendo uma geração apartada disso, obviamente, quem é que diabos vai se preocupar com o que é que Salomão dizia 3.000 anos atrás? Sobre o assunto mais importante que está por trás da nossa história. Nessa perspectiva, e falando agora o que é que mais ou menos um homem como Salomão pensava há 3.000 anos atrás, Salomão tinha absoluta certeza que antes do tempo dele existiam deuses, como também no tempo dele, ele acreditava e sabia que existiam deuses. Que diabo é isso? Esses homens e mulheres desse tempo conviviam com seres que não eram humanos e que se apresentavam como sendo deuses. Estranhamente, esses deuses pareciam ter mais defeitos do que todos os seres humanos, já que os tais deuses do panteão hindu, do panteão grego, os deuses do Olimpo, do panteão romano, do panteão hitita, eram seres, ou seja, homens e mulheres, que pareciam mais loucos do que os próprios seres humanos da Terra. Isso para nós parece loucura, mas olha,
é um aspecto de uma verdade incômoda que daqui a alguns anos nós vamos ter que nos defrontar com ela. Salomão, para um homem, para a época que Salomão viveu, isso era fato.